Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos falar sobre antropologia da educação. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, falando sobre o conceito de antropologia e por que a antropologia é tão importante para os estudos do campo da educação. A antropologia é uma ciência social que tem como foco o estudo do ser humano, mas não apenas do ponto de vista biológico ou psicológico, O interesse principal da antropologia é compreender a diversidade humana, especialmente no que diz respeito às formas de cultura, às formas de viver, de falar e de se organizar socialmente, dando sentido ao mundo. Diferentemente de outras ciências humanas, como a sociologia, a psicologia, a antropologia tem uma abordagem muito própria. Ela se baseia principalmente em um método chamado de etnografia, que envolve aquilo que nós vamos chamar, de observação participante. O antropólogo, ele não fica distante do grupo que está sendo estudado por ele. O antropólogo convive com as pessoas, observa o seu cotidiano, escuta suas histórias, participa de suas práticas. Isso permite que ele entenda aquela cultura a partir do ponto de vista das pessoas, e não do seu próprio olhar externo. Esse cuidado em respeitar a lógica interna dos grupos estudados, é um dos grandes diferenciais da antropologia. Isso tudo tem a ver com a educação, especialmente quando a gente pensa na escola, como um espaço onde se encontram muitas culturas, muitos modos de vida, diferentes formas de aprender. Por isso, estudar os fundamentos da antropologia da educação é também um convite para a gente olhar para todos os nossos alunos de forma mais sensível, mais atenta, mais respeitosa em relação à diversidade que eles representam. Para deixar isso mais claro, vou dar aqui um exemplo bem comum nas escolas brasileiras. Imagine uma professora que, ao ensinar o conceito de família, usa apenas imagens de famílias nucleares: pai, mãe e filhos. Isso pode parecer normal, mas ela não percebe que dentro da própria sala há crianças criadas pelos avós, por tios, por duas mães ou até por uma rede de vizinhos e amigos. Do ponto de vista da antropologia, isso mostra como a escola, sem querer, pode reforçar uma única ideia de família, sem considerar a diversidade cultural e social real dos nossos alunos. Um olhar antropológico ajudaria essa professora a perceber que existem múltiplas formas de organização familiar, todas culturalmente construídas e que precisam ser reconhecidas no currículo. Assim, os alunos se sentem respeitados, representados e incluídos. Esse tipo de atenção é justamente aquilo que a gente chama de sensibilidade cultural, e é uma das principais contribuições da antropologia para a prática pedagógica. Antes de a gente entrar aqui nos conceitos mais complexos, é importante a gente entender de onde vem a palavra antropologia. Vem do grego anthropos, que significa homem, ou, mais amplamente, o ser humano, e logos, que significa estudo, conhecimento. Então, de forma bem literal, nós vamos ter aqui o estudo do ser humano. Mas aqui vale um destaque importante. Quando a gente fala em estudo do ser humano, a gente não está falando só do corpo, da mente, da biologia, mas principalmente da cultura, dos costumes, das crenças, das formas de viver em sociedade. Ou seja, pessoal, a antropologia quer entender como os seres humanos constroem seus modos de vida, como educam as suas crianças, como organizam as suas famílias, como eles dão sentido à morte, à festa, à religião,
ao trabalho, e tudo isso varia muito de cultura para cultura. Percebam, uma coisa muito importante que a antropologia da educação vai nos ensinar, né, é que educar vai muito além da escola. Muitas vezes, quando a gente pensa em educação, né, a primeira imagem que vem à cabeça é a sala de aula. O professor explicando, os alunos sentados, né, nas carteiras, né? Mas esse é só um dos espaços onde a educação acontece. É o que a gente chama de educação formal, né? Aquela que acontece em instituições como a escola, a universidade, né? Com um currículo definido, os horários, a avaliação, o diploma, né? Só que a antropologia mostra que a educação é um processo social muito mais amplo, acontece em vários espaços da vida. A gente aprende fora da escola o tempo todo, em casa, com a família, no terreiro, na igreja, na comunidade, nas festas, nas rodas de conversa, né, nos grupos culturais. Esse tipo de aprendizado, né, vai ser chamado de educação não formal, quando é organizada fora da escola, né, ou informal, que é aquela que acontece no cotidiano, mas sem uma estrutura planejada. Para deixar isso mais claro, vou contar aqui um exemplo bem simples e real. Em uma comunidade ribeirinha da Amazônia, é comum que as crianças acompanhem os pais nas atividades de pesca desde muito pequenas. Elas não aprendem isso com um professor, nem com um livro. Elas aprendem observando, escutando, ajudando, experimentando na prática. Elas sabem os horários certos para pescar, como respeitar o rio, como preservar os peixes menores, como usar as redes, como dividir os peixes entre as famílias. Isso tudo é educação. É um conhecimento transmitido de geração em geração, cheio de valores, regras e significados culturais. Agora imagine essa criança chegando à escola e o currículo escolar trata só da pescaria industrial, das técnicas ocidentais, sem fazer nenhuma ponte com o saber que essa criança já traz. Essa desconexão pode desmotivar, pode fazer com que essa criança se sinta desvalorizada. A antropologia da educação vem justamente nos alertar sobre isso. O professor precisa considerar esses saberes comunitários e familiares como sendo saberes legítimos e tentar construir pontes entre o que o aluno já sabe e o que a escola precisa ensinar. Esse exemplo mostra como a educação existe fora da escola e como reconhecer isso é muito importante para fazer uma pedagogia mais respeitosa, mais significativa e mais inclusiva. Agora, eu quero apresentar aqui para vocês, né, um autor que é muito importante no campo da antropologia, Clifford Geertz. Geertz foi um antropólogo norte-americano que trouxe uma contribuição fundamental para a forma como a gente entende a cultura. Ele dizia que a cultura não é somente um comportamento externo, né, mas é também um sistema de símbolos compartilhados. Ou seja, pessoal, um conjunto de significados que as pessoas constroem e usam para dar sentido às suas ações e à vida em sociedade. Ele desenvolveu um conceito muito conhecido chamado de descrição densa. E o que isso vem a ser? Significa que, ao estudar um grupo, uma prática ou um costume, o antropólogo não deve se contentar com a aparência superficial das coisas. Ele precisa interpretar profundamente os sentidos que estão por trás dos gestos, das falas, dos rituais, dos comportamentos. E por que isso é importante para a gente, que está pensando justamente no campo da educação, né? Porque Goethe nos ensina que a sala de aula também é um espaço cheio de símbolos, significados culturais. Cada fala de um professor, cada comportamento de um aluno, cada silêncio, cada ritual da escola, tudo isso faz parte da teia de sentidos que precisa ser interpretada com muito cuidado. Por exemplo, um aluno que evita olhar nos olhos do professor pode estar sendo educado dentro da sua cultura familiar, que traz justamente essa ideia de que não olhar diretamente nos olhos é um sinal de respeito. Se o professor não percebe isso, esse professor pode interpretar esse gesto como sendo um desinteresse, um desafio. E é aí que entra a perspectiva de Goethe, né?
ele nos ajuda a olhar mais fundo, a entender os comportamentos no seu contexto cultural. Ele tem uma frase muito famosa que resume bem esse pensamento. O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Ou seja, pessoal, nós estamos o tempo todo vivendo dentro de redes simbólicas, tradições, crenças, valores, e essas teias nos orientam, mesmo quando a gente não percebe. Por isso que o olhar antropológico que Goethe nos traz é essencial para quem educa. Ele nos convida a sair do julgamento apressado, né, e buscar compreender o outro na sua lógica cultural. Ok? Bem, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre um grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro. Ele dedicou grande parte da sua vida a estudar as culturas indígenas no Brasil e também os processos de educação popular, ou seja, pessoal, as formas de ensinar e aprender que surgem nas comunidades, nos movimentos sociais, né, muitas vezes fora da escola tradicional. Ele foi um dos primeiros a defender uma ideia muito importante. A escola pública precisa estar ligada à realidade concreta do Brasil, respeitando a diversidade cultural que existe no nosso país. Em sua obra mais famosa, né, O Povo Brasileiro, Darcy analisa como nosso povo foi formado a partir de diferentes culturas, com muitas contradições, muitos encontros, e como essa mistura constrói a nossa identidade. Para ele, a escola não pode ser um espaço que ignora essa diversidade, ou mesmo tenta apagar, né, essa diversidade. Muito pelo contrário, a escola deve ser um lugar onde se constrói a identidade nacional, valorizando as culturas populares e indígenas, reconhecendo a riqueza de saberes que o nosso país tem. Resumindo, Darcy Ribeiro nos lembra que a educação pública tem um papel fundamental: ser um espaço de inclusão, de respeito às diferenças e de fortalecimento de nossa identidade como um povo. Bem, agora nós vamos falar sobre uma figura também muito importante no campo da antropologia, né, especialmente no campo da educação, que foi Margaret Mead. Foi uma das pioneiras a mostrar, através de estudos realizados na Polinésia, que muitos comportamentos que a gente considera naturais aqui no Ocidente, como o ciúme, a timidez ou mesmo a forma de se relacionar entre homens e mulheres, não são universais. Ou seja, pessoal, em outras culturas, esses comportamentos simplesmente não existem ou aparecem de formas completamente diferentes. E isso é um ponto fundamental para a educação. Por quê? Porque nos mostra que nenhum comportamento humano é universal e fixo. A forma como nós aprendemos a ser crianças, adultos, homens, mulheres, professores ou alunos, essa forma vai mudar conforme o contexto cultural no qual nós estamos inseridos. E é por isso que a escola deve ser um espaço que respeita essa diversidade cultural, dialogando com diferentes modos de ser, e não impondo uma única forma de viver, aprender ou ensinar. Para a gente entender melhor o que Margaret Mead trouxe, né, imagine aqui uma escola que recebe alunos de diferentes comunidades culturais. Em algumas dessas comunidades, por exemplo, meninas e meninos aprendem a assumir responsabilidades e se comportar de maneiras diferentes do que se espera normalmente na cultura ocidental. Talvez as meninas sejam mais livres para circular pela comunidade, ou os meninos aprendam a expressar emoções de um jeito diferente. Agora pensem se o professor, sem conhecer essas diferenças culturais, cobra comportamentos padronizados, como se existisse uma única forma correta de agir, de aprender, ou até mesmo de expressar emoções. Isso pode causar um desencontro, um conflito, e fazer com que esses alunos se sintam deslocados ou até mesmo reprimidos. O que Mead nos ensina é que o professor precisa entender que esses modos de ser e aprender
são frutos de culturas diferentes e que o papel da escola é respeitar essas diferenças e buscar um diálogo entre elas, e não impor um único jeito, né, um único modo de ser, de se expressar, tá bom? Bem, vamos falar agora sobre um conceito também muito importante no campo da antropologia, que é o relativismo cultural. Basicamente, o relativismo cultural é uma ideia de que nós devemos tentar compreender cada cultura dentro do seu próprio contexto, sem fazer julgamentos rápidos, né? Sem impor os nossos valores como se fossem universais. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo sem nenhum tipo de questionamento, né? O que a gente tem que fazer é entender o porquê de as coisas, né, serem do jeito que são, né, naquela cultura, antes de a gente criticar, né, antes de a gente rejeitar, tá bom? No campo da educação, isso implica que os professores e as escolas, né, precisam ter uma postura ética de abertura ao diálogo, a escuta ativa, valorizando as diferenças culturais dos alunos. É importante a gente lembrar que a escola não é um espaço neutro, né? Muito menos um lugar distante das disputas sociais e culturais da sociedade. Muito pelo contrário, a escola é um instrumento social que está inserido no contexto histórico, político e também ideológico. Isso significa que ela pode tanto reforçar as desigualdades sociais existentes, né? Por exemplo, desvalorizando saberes populares ou culturas minoritárias, mas ela também pode atuar para reduzir essas desigualdades, se ela estiver comprometida com uma prática pedagógica crítica e inclusiva. Por isso que o relativismo cultural vai nos ajudar a pensar a escola como um espaço de respeito à diversidade e de construção de uma justiça social. Imagine aqui uma escola que atende crianças indígenas, né, e também não indígenas. Em um determinado momento, uma professora percebe que algumas crianças indígenas não participam das brincadeiras tradicionais da escola, que envolvem competição, disputa de espaço, características valorizadas na cultura escolar ocidental, né? Se a professora, sem nenhum tipo de reflexão, entender que as crianças indígenas estão sendo desinteressadas, né, ou desobedientes, ela pode acabar punindo essas crianças ou excluindo essas crianças, né, das práticas culturais. O relativismo cultural vai nos convidar a olhar para essa situação de uma forma diferente. A professora deve tentar entender o contexto cultural dessas crianças, onde a cooperação, o respeito ao coletivo, a preservação dos espaços comuns, né, são valores centrais. Com essa compreensão, ela pode buscar adaptar as atividades ou criar espaços que valorizem essas formas de brincar e socializar, sem impor regras de cultura escolar dominante. Então, a escola ela deixa de ser um espaço de exclusão e passa a ser um lugar que respeita e dialoga com a diversidade cultural dos seus alunos. A antropologia da educação nos oferece um conjunto de ferramentas muito importantes para que os professores possam olhar para os seus alunos de forma diferente, né? Não como simples receptores de conteúdos, mas sim como sujeitos culturais complexos. Compreender essa diversidade não é algo que a gente pode deixar de lado, né? Ou tratar como algo opcional. Muito pelo contrário, é uma condição fundamental para que a educação seja realmente democrática e inclusiva. Cada pessoa carrega consigo uma história única, uma cultura, uma língua, uma forma particular de entender o mundo e de se relacionar com ele. E essa riqueza precisa ser reconhecida e valorizada pela escola. Quando o professor adota esse olhar antropológico, né, ele começa a perceber que os seus alunos são muito mais do que estudantes. São indivíduos que vêm de contextos culturais variados, com saberes, valores, experiências próprias. Isso muda completamente a forma de ensinar e aprender. Por quê? Porque o educador passa a pensar em práticas pedagógicas que respeitem essas diferenças, que promovam o diálogo entre elas. Para finalizar, quero deixar aqui com vocês uma reflexão muito importante, né? A antropologia da educação nos convida a olhar a escola
como um processo educativo de forma muito mais ampla e profunda. Ela nos desafia a reconhecer que educar não é simplesmente transmitir conteúdos, é se envolver com a diversidade cultural, social e simbólica que cada aluno traz consigo. Esse olhar antropológico, né, nos ajuda a construir uma educação mais inclusiva, mais respeitosa, democrática, né, que valorize os saberes populares, as identidades diversas, né, as múltiplas formas de aprender e ensinar. A educação é um espaço de transformação social e a antropologia pode ser uma grande aliada nessa tarefa. Ok, pessoal? E nós finalizamos aqui a nossa aula. Não deixe também de fazer os simulados, né? Você pode fazer diretamente na nossa plataforma ou baixar. E também acompanhe a correção em videoaula de todos os nossos simulados. Ok, pessoal? Mas é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.